Bom dia, igreja. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor e também, da mesma forma, os que estão assistindo à distância. O texto de hoje fala sobre a esperança, algo que é tão caro para nós, os cristãos. Esse texto vai estar baseado no livro de Lamentações. Creio que já foi trazida uma mensagem pelo pastor Takashi recentemente, mas nunca é demais a gente estudar sobre esses versículos. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. No fim do período dos samurais, então quem está fazendo a história do Japão aí, deve estar meio por dentro, né? E fim do shogunato, era dos shoguns, início da era Meiji, muitos castelos foram destruídos no Japão, porque estava começando uma nova era, essa era Meiji. E os castelos eram um símbolo daquela época que estava acabando, símbolo da era feudal. E foi composta uma canção, uma música chamada Kojo no Tsuki, japonesa. E esta música é um lamento pelos castelos que estavam sendo destruídos, que estavam desaparecendo. E é uma música a melodia dela é muito bonita, lindíssima. E a letra é muito triste, porque está fazendo um lamento, né, sobre alguma coisa muito importante que acabou, que foi embora. E a música fala: Mukashi no Hikari ima izuko. Onde está o brilho que existia antes naquele castelo, né? Hoje são só ruínas, só desgraça, não restou nada, só lembrança, né? E então ela reflete, a sua letra reflete a tristeza de uma destruição, é um lamento. Por isso fiz essa ligação com o livro de Lamentações. Sempre que eu ouço essa música, eu me lembro desses primeiros versículos de Lamentações, né? Como já a solitária cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias. Ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Então, eu me lembro, toda vez que eu ouço essa melodia, eu me lembro desses versículos. Jerusalém caiu, foi destruída. Nabucodonosor cercou a cidade, e depois de um certo tempo, a cidade não resistiu mais. E estes dois primeiros versículos de Lamentações retratam, então, a situação em que a cidade ficou. A cidade, outrora, era populosa, e ela se tornou como uma viúva. Uma viúva, naquele tempo, era alguém totalmente desamparado, né? Hoje, os tempos são diferentes, mas, naquele tempo, uma mulher era sempre ligada ao seu pai ou ao seu marido. Se ela ficava viúva, ela estava totalmente desamparada. Esse é o retrato, então, que a gente vê como ficou Jerusalém depois da sua destruição. Eles não paravam de chorar, não tinham consolo mais.
né? Até os amigos tornaram as suas costas. Então, esta música Kojo no Tsuki lembra tudo isso. Eu vou até tocar no piano aqui, porque ela é bem simples, então dá para tocar. Então, lembrando da tristeza e do sofrimento que aconteceu com os castelos, lembrando do sofrimento da queda de Jerusalém. E uma música interessante, que ela pode ter a sua letra muito triste, melancólica, mas, ao mesmo tempo, ela pode ter uma melodia muito bonita, que é o caso dessa música. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu fui correndo na internet, e hoje em dia a gente tem tudo na internet, é impressionante, né? Tem as gravações, inúmeras gravações que foram feitas, inclusive banda de rock, tem uma banda alemã chamada Scorpion. Eles gravaram essa música, quando vão para o Japão eles tocam essa música nos concertos lá e faz muito sucesso. A internet, então, tem tudo. Quem tiver curiosidade pode ir lá, vem muitas gravações de artistas japoneses de fora, né? Até um jazzista, Thelonious Monk, ele gravou essa música. E tem partitura, então está tudo lá. Então, eu vou tocar rapidamente essa música. Como eu disse, Jerusalém caiu. Foi uma coisa totalmente inesperada. E esta aqui é uma interpretação artística de como isso aconteceu. Naquela época, o modo de você invadir uma cidade, especialmente uma cidade murada, como esta era Jerusalém, era fazer uma rampa. E então as pessoas subiam essa rampa e invadiam a cidade. É bem uma interpretação bastante dramática. E eu creio que o artista exagerou um pouco na altura da cidade, né? Não era tão alto assim. Este aí é o Monte Sião, o famoso Monte Sião, sobre a qual está edificada Jerusalém, uma cidade totalmente murada, difícil de entrar nela. Mas aconteceu. Nabucodonosor cercou a cidade, e depois de algum tempo ela não resistiu mais, e então ela foi invadida. No ano de 1587 a.C., aconteceu então esta destruição. Tanto as muralhas da cidade quanto o templo de Jerusalém, que ficava ali no meio, foi totalmente destruído. É o templo que
Salomão tinha construído. A cidade toda ficou em grande ruína. E demorou bastante para ela ser reconstruída. Mais de 100 anos depois, então, a gente vai ver mais para frente, ela pôde ser reconstruída no tempo de Neemias. E foi uma coisa muito dolorosa essa que aconteceu com o povo. Foi um sofrimento enorme. Por que Jerusalém caiu? Porque ela pecou gravemente. Por isso se tornou repugnante todos os que a honravam e a desprezavam. Porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundície está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Jerusalém foi destruída por causa do pecado, por causa da sua infidelidade. Ele menciona as saias, isso é sempre um paralelo que existe no Antigo Testamento. Infidelidade, e Deus é um Deus zeloso. Em algum texto diz que ele é um Deus ciumento, e ele não tolera a infidelidade. O povo não pensava o seu fim, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Eles eram filhos de Abraão. Eles moravam na cidade santa, cidade de Jerusalém, onde ficava o santo templo. Como imaginar que alguém iria um dia destruir essa cidade? Por isso, diz ali o texto, eles não pensavam que isso teria um fim. Então, foi uma grande decepção. E achavam, que Deus os protegeria, como já tinha protegido tantas vezes antes, dos moabitas, dos filisteus, assim por diante. Mas, desta vez, foi diferente, porque há um limite. E quando esse limite é ultrapassado, Deus age trazendo juízo. E aconteceu, então, o que talvez fosse impensável para o povo de Jerusalém. Eles podiam achar que poderia acontecer de tudo, sofrimento até, mas jamais uma derrota desse tamanho. O pecado foi tão grave que Deus, então, agiu trazendo juízo. Em Sofonias tem um texto relacionado com a queda de Jerusalém. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Os profetas enviados por Deus, eles advertiram o povo. Jeremias passou 40 anos falando para o povo tomar cuidado, porque senão viria o juízo de Deus. E o povo parece que não acreditou muito. Ele falava e as pessoas não davam muita bola para ele. Mas, então, um dia aconteceu. Talvez eles tivessem uma falsa segurança. E isso é uma coisa que nós podemos ter também. A única segurança que podemos ter é quando nós estamos obedecendo aos mandamentos de Deus. Porque podemos ter todos os recursos desse mundo. Podemos achar que a nossa capacidade vale muito. Podemos achar que sempre vai haver uma solução. Mas pode acontecer uma tragédia como essa que aconteceu com Jerusalém. A segurança
ela pode ser uma aparência apenas, pode ser falsa. Esse texto diz como ficou a situação. Cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. O pecado trouxe, então, graves consequências para todo o povo. Onde antes havia dança, festa, alegrias, celebração, agora só restavam lamentos. A coroa caiu, significa que o reino de Judá, que era um reino forte, estabelecido, não existia mais. Né? Foi invadido, levado os cativos. Então, Judá era uma nação, mas deixou de ser uma nação. A vida não era mais digna de ser vivida. O coração ficou doente. Essa, talvez, nos dias de hoje, né, seria escrito como eles entraram em grande depressão. Coração doente, depressão. E eles estavam chorando tanto que os seus olhos se escureceram. De tanto chorar, eles não enxergavam mais nada. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Às vezes a gente culpa a Deus pelas coisas que acontecem. Mas aqui o povo reconheceu que Deus não tinha culpa, não. Deus agiu com justiça. Ele é justo e nós estamos sofrendo pela nossa rebelião. E os outros povos podiam ver Judá, que se julgava mais abençoada, mais próxima de Deus, e que agora estava na mesma situação deles. As virgens e os jovens foram levados para o cativeiro. Eles foram ser escravos lá na Babilônia. O que significa isso? Quando os jovens são atingidos, o futuro de uma nação está totalmente comprometido. Não tem mais futuro. Acabou-se a esperança que eles tinham. Que situação terrível para uma nação que era a menina dos olhos de Deus. Né? Nação privilegiada que recebeu a lei. Nação escolhida, mas acabou nesta tragédia. Mas o livro de Lamentações retrata toda essa tristeza, essa dor, essa destruição, mas ela tem uma coisa importantíssima dentro dela. Ela tem uma palavra, uma mensagem de esperança para nós. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, por maior que seja o pecado, a misericórdia e o amor de Deus é maior se existe arrependimento. Porque, caso contrário, nós seremos totalmente destruídos. Só não somos destruídos pela grande misericórdia do Senhor, porque essas misericórdias não têm fim. Ainda bem que é assim. E elas se renovam a cada manhã, porque a fidelidade do Senhor é muito grande. Essa música, Kojo no Tsuki, é triste, melancólica, mas tem, como eu disse, uma linda melodia. Esta beleza é como a esperança que está embutida no livro de Lamentações. Existe beleza nas misericórdias e na fidelidade
do Senhor. Eu já vi algumas pessoas dizerem que não gostam de ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento só tem matança, sangue, vingança, né? Destruição, né? Castigo, juízo, né? Mas a palavra, tanto no Novo como no Antigo Testamento, diz que Deus ama o povo. Nós vimos tantas músicas que foram cantadas aqui de manhã, né? Deus ama o povo e Ele quer abençoar o povo. Ele não quer destruir, Ele quer corrigir. Ele não quer simplesmente castigar. Então, se sofremos, às vezes é para a nossa correção, como um pai que corrige os seus filhos. Porque, no fundo, Ele quer o bem dos filhos. Então, o povo foi levado, aqui nessa ocasião, para o exílio, um tremendo castigo. Mas Deus não quebrou a aliança que Ele tinha feito com o povo. A aliança estava de pé, não foi cancelada. E uma coisa é certa, cada 24 horas nós temos um novo dia. É uma certeza, né? A gente sabe que um dia vem após o outro. E nada como um dia após o outro para nós termos as nossas esperanças renovadas. Nós podemos ter a certeza de que as misericórdias do Senhor não acabam. Nós vemos que, pelas músicas cantadas, que o amor de Deus é alto, é profundo, é grande, não tem fim, né? E se renovam a cada dia. Essas esperanças, elas não caducam, não perdem a sua validade. Elas não envelhecem, graças a Deus. Tem uma música nos hinários americanos que é baseado naquele texto de Lamentações. Fala que a fidelidade do Senhor é grande, né? E eu quero chamar a atenção aqui porque há muitas maneiras de falar grande em inglês, né? E pode ser big, large, wide, né? E tem uma palavra especial que é great. Great é para coisas boas, positivas. Uma tradução de great no dicionário é excelente. Então, foi escolhida muito bem essa palavra, né, para significar o que Deus estava falando sobre a sua bondade, a sua misericórdia. Então, quando foi traduzida para o português, às vezes a tradução não é possível traduzir, né, as mesmas palavras do original, porque tem que dar rima e assim por diante, né? E foi traduzido por Tu és fiel, Senhor. É aquela música que a gente canta, Tu és fiel, meu Pai celeste, Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, a teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Então, só essa primeira parte que talvez seja um pouco mais fraca, mas o resto das ideias está toda lá. E ainda bem que o Senhor não rejeita para sempre. Ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ainda que o exílio dure 70 anos, como foi profetizado por Jeremias, e durou até mais do que 70 anos, Deus não se esqueceu do seu povo. Passou-se tantos anos que Nabucodonosor, que era da Babilônia, a Babilônia foi conquistada pelos persas e eles continuavam lá no exílio. O rei Ciro da Pérsia, ele decretou que os povos cativos poderiam retornar para as suas terras de origem. Não que ele era muito bonzinho, porque ele pensava diferente apenas, que se esse povo retornasse para as suas terras,
eles poderiam começar a produzir de novo lá e pagar impostos. Então ele estava, na verdade, pensando no próprio império. E foi um benefício para os povos poderem retornar para os... ter uma autorização para retornar aos seus locais de origem. Passou-se o rei Ciro no tempo do rei Artaxerxes. Deus levantou um homem chamado Neemias, que foi então enviado para Jerusalém para reconstruir a cidade. Este homem Neemias, ele entendeu que o povo estava cativo, mas existia uma esperança de eles retornarem para a sua terra, Jerusalém. E ele sabia que o povo precisava se arrepender, pedir perdão. Aí talvez Deus iria ouvir a sua petição. Então, ele faz uma oração ao Senhor. E ele faz uma oração muito interessante aqui, que é baseada na palavra. Ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Neemias, então, ele conhecia a palavra. Ele sabia que existia essa promessa ali. Ele sabia que o povo estava ali no exílio por causa do pecado. E ele sabia então que se o povo se arrependesse e se voltasse para Deus, eles iriam retornar para Jerusalém. E os nossos pedidos precisam estar baseados na palavra, como foi o caso aqui. Neemias não tirou essa ideia, né, da sua própria cabeça. Né? Seria muito bom retornar para Jerusalém, vamos pedir ao Senhor. Não, ele se baseou numa promessa que estava na palavra. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés. E assim, então, aconteceu. O povo confessou o pecado. E ele pôde voltar, então, para Jerusalém. A nossa vida pode ter sofrido uma grande queda, uma tragédia, como aconteceu com Jerusalém. E essa queda, essa tragédia pode ser consequência do pecado, como aconteceu lá também. E a mensagem de Lamentações é que há uma esperança para essa situação. Por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a depressão que alguém esteja enfrentando, por maior que seja a desesperança, Deus age com graça e misericórdia. A sua fidelidade é grande e Ele está sempre pronto para perdoar e para abençoar. Então, quero trazer aqui a lembrança, o que Jesus ensinou sobre um caráter de Deus. Nós conhecemos bem a parábola do filho pródigo. O filho mais moço, pediu que que o seu pai desse a parte dele da herança. Na verdade, a herança é partilhada para os herdeiros depois que o pai falece, mas ele pediu em vida, isso é interessante, né? E o pai concedeu, falou: tá bom, está aqui a sua parte. Ele partiu para a terra distante, lá ele perdeu
todo o seu dinheiro, os recursos, não teve outra situação senão cuidar dos porcos, e ficou em grande sofrimento naquela situação, até que o texto diz, ele caiu em si. Ele falou, puxa vida, estou aqui nesse sofrimento, nessa situação, os empregados do meu pai têm uma vida melhor, né? Eles pelo menos têm o que comer, né? Ele pensou o seguinte, eu vou voltar para casa, vou dizer para o meu pai que eu pequei, que eu fiz muito errado, e se ele puder fazer o favor de aceitá-lo como um dos seus empregados, ele queria ser tratado como, não como filho, mas como seu empregado. E ele foi, e quando ele estava chegando perto de casa, o pai estava todo dia olhando, né, para o horizonte, vendo se o filho dele ia retornar ou não. E quando ele viu o filho andando, ele teve uma grande alegria. Ele foi correndo, né, para o seu filho. Compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Há uma coisa interessante aqui nessa parábola. Ele ensaiou um discurso para falar para o seu pai. Estava tudo decorado já, né? O que ele ia falar. O texto diz que o pai o viu e correu para ele, o abraçou e o beijou. Antes que ele falasse, antes que ele abrisse a boca. Este é o nosso Deus, né? Ele sabe que a pessoa está arrependida. E o texto lá diz, esse meu filho estava morto e reviveu. Este é o caráter de Deus. Caráter perdoador. Caráter de quem tem um amor infinito. Então, há uma esperança para todos os filhos pródigos. O pai está aguardando que seus filhos rebeldes se arrependam e retornem. Há uma esperança para aqueles que estão no exílio, no cativeiro, que sofreram uma grande perda, estão em situação muito difícil, talvez imaginando que não tem saída. Mas o livro de Lamentações traz esta esperança. Deus está pronto para agir com compaixão e com misericórdia, qualquer que seja a sua dificuldade, grande ou pequena. Se você quer, você se arrepende e volta a Deus, Deus o receberá de braços abertos. Você pode receber essa graça de Deus hoje mesmo, se você se arrepender e voltar para Ele. Que Deus nos abençoe. Obrigado.